para você que crê em Deus e em Jesus Cristo, o seu único Filho, que crê na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, no sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário, numa morte substitutiva, para nos redimir e nos dar a esperança de um céu que nos aguarda. Eu quero apresentar 5 passos para a salvação da sua alma. O primeiro passo que você precisa dar, você precisa ouvir a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Lá no livro de João, Jesus disse: quem pertence a Deus, ouve a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 47. Isso Jesus disse a Nicodemos. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos. O segundo passo, você precisa crer no evangelho. Lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 47, assim está escrito: Jesus falou: em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Lá em João, no capítulo 5, versículo 24, também Jesus falou: em verdade vos digo que quem crê na minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e ele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este foi o segundo passo. Mas vem o terceiro passo. Você precisa arrepender-se dos seus pecados. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 2, João o Batista pregava ali no Rio Jordão essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Depois que João batizou Jesus, o próprio Jesus começou a pregar essa mesma mensagem. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Assim Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o terceiro passo é que você precisa arrepender-se dos seus pecados. E aí vem o quarto passo. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo escreveu essa carta dizendo assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Pois com a boca se faz confissão para a salvação, com o coração se crê para a justiça. E também o próprio Cristo falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 32, dizendo assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai e dos seus santos anjos. E vem o quinto e último passo. Você precisa ser batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Jesus deu ordem aos seus discípulos, dizendo assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois disso, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro, depois que pregou seu primeiro sermão, onde se converteram quase 3.000 almas, está escrito assim: quando as pessoas foram tocadas com aquela mensagem, perguntaram: o que faremos, pois, irmãos? O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então este foi o quinto e último passo. Então vamos rememorar. O primeiro passo: ouvir a palavra de Deus. O segundo passo: crer no evangelho e em Jesus Cristo. O terceiro passo: arrepender-se dos seus pecados. O quarto passo: convidar Jesus para entrar na sua vida, ser Senhor e Salvador da sua alma, confessando o nome dele, tá? E o quinto e último passo: ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, esses são os 5 passos que você precisa dar para alcançar os céus por herança, para poder receber de presente a vida eterna, para poder ter o seu nome escrito no livro da vida e entrar na cidade santa pelas portas e comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, mas eu quero fazer essa oração e colocar essas palavras, fazendo todos esses passos, ou trilhando todos esses passos
que eu acabei de te ensinar agora pelo Evangelho, pela Bíblia e pela Palavra de Deus. Né? Já que você já ouviu, já que você já creu e já crê, e já que você está disposto, se você estiver disposto a arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, e agora eu quero desafiar você a dar o quarto passo, a convidar Jesus para entrar no seu coração e a confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Então, faça essa oração comigo, se você se sentir tocado pelo Espírito Santo. Repita comigo essas palavras. Diga assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu abro o meu coração e convido a Jesus para entrar na minha vida. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para nos salvar, que Ele sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltará a segunda vez para nos buscar. Então eu convido Jesus, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, no meu coração, seja Senhor e Salvador da minha alma, porque eu te recebo na minha vida e na minha casa e na minha família. É a oração que eu faço, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, que o Senhor me perdoe e lance os meus pecados no mar do esquecimento e escreva o meu nome no livro da vida. Eu oro a Ti porque eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu veio ao mundo para nos salvar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou assim, que Deus possa abençoar a sua vida. O quinto e último passo você pode fazer procurando uma igreja próxima da sua casa, né, e se submetendo à ordem que Cristo deu, pedindo ao pastor local, né, para que possa você descer as águas batismais, né, na base do arrependimento e se voltando para Deus. A partir daí, né, começar a se congregar, ler a Bíblia e andar no discipulado, sendo ensinado, instruído, né, por um líder, por um pastor que vai te orientar para que você permaneça firme, né, perseverando na fé, né, e buscando o conhecimento de Deus, para que você cresça em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, recebeu essa palavra, né, comente aí nos comentários, né, diga: eu recebo, eu creio, né, eu aceitei Jesus, eu confessei a Cristo, e também compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, nos ajuda a fortalecer esse canal para nós levarmos essa palavra a outras pessoas. E através desse vídeo, né, compartilhe para evangelizar outras pessoas e falar de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus vai usar esse vídeo para falar do amor de Deus e para também ganhar outras almas para a salvação, e você também estará ganhando esse galardão e sendo abençoado através desse vídeo e através, né, da evangelização. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.